Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou passar uma revisão de números complexos, ok? Essa revisão aí é para auxiliar no desenvolvimento da disciplina. É uma disciplina que tem uma matemática pesada, né? Então é importante que vocês tenham esse conhecimento aí de números complexos de forma bem clara, tá? Bem transparente. Portanto, para a aula de hoje eu coloquei alguns objetivos, sendo o primeiro a definição conceitual e matemática de números complexos. Tá? Então, vou colocar as principais definições, necessidade da criação de números complexos, por que eles surgiram, né? Qual foi o contexto, forma algébrica de um número complexo, e aí operações de soma e subtração no formato retangular e multiplicação e divisão na forma polar. E a gente vai ver quais são essas formas. Muito bem, então conceito, né, de números complexos. Temos que os números complexos eles surgem a partir da necessidade de resolução de operações que possuem raiz de números negativos, o que até então não era possível de se resolver trabalhando com números reais. Os números complexos podem ser representados de três formas. A forma algébrica, né, que seria z igual a mais jb, é composta de uma parte real e uma parte imaginária. Tá? A parte real é o a e a imaginária é o b. A forma geométrica é representada no plano complexo, conhecido também como plano de Arnhem-Gauss, tá? E sua forma trigonométrica, que é conhecida também como forma polar. Então, nós temos essas três formas de representação. Com base na sua representação, como estamos trabalhando com um conjunto numérico, né? Os números complexos possuem operações bem definidas, que é adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Continuando aí sobre a conceituação, nós temos que, ao tentarmos resolver equações do segundo grau, por exemplo, é bastante comum, né, de encontrarmos uma raiz de número negativo, o que é impossível de ser resolvido no conjunto dos números reais. Por isso a necessidade de números complexos. Número complexo, como foi dito, né, ele pode ser definido como a mais jb, sendo j raiz de menos 1. Então, para exemplificar, eu trouxe aqui uma equação de segundo grau, tá? Menos x² mais 4x menos 29 igual a zero. Quero descobrir as raízes, né? Ou seja, os valores de x para os quais essa equação se torna verdadeira. Tá? Então, para isso, temos que fazer lá a fórmula de Bhaskara, né? Então, calculamos o delta, né? Que é aqui o b ao quadrado menos 4 vezes a, que aqui multiplica o x², vezes c, que é o número que está sozinho. Fazemos essa conta, chegamos em 16 menos 116, que gera para nós um delta igual a menos 100. Tá? Tem um menos aqui na frente. Muito bem. As raízes, né, para essa equação de segundo grau são dadas por essa fórmula. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Legal. Só que o delta ele é menos 100. Tá? Então, se ele é negativo, nós vamos ter aí um probleminha, né? No conjunto dos números reais, não contempla uma raiz, né, de um número negativo. Então, como ficaria isso? Teremos que fazer
O B é 4, né? Então, menos 4, mais ou menos, raiz de menos 100, aqui já está com o sinal, dividido por 2 vezes A, que vale menos 1. Raiz de menos 100 é a mesma coisa que menos 1 vezes 100, né? Se fosse menos 1 vezes 2, seria menos 2. Né? Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 1 vezes 100, menos 100. Então, isso daqui é tranquilo. Eu posso dividir, como é uma multiplicação, em duas raízes. Então, ficaria raiz de menos 1 vezes raiz de 100 positivo. Só que eu já sei que a definição de raiz de menos 1 é j, que é o que está no slide anterior. Portanto, eu tenho j10, onde 10 é um número imaginário, porque eu tenho o j multiplicando. Agora, encontrando as raízes, né, eu já sei que raiz de menos 100 equivale a j10, só substituir aqui de novo, menos 4 mais ou menos j10 dividido por menos 2, e daí temos x', né? X' ficaria menos 4 mais j10 dividido por menos 2, resolvendo isso daqui, temos que chegamos em 2 menos j5. Agora, quando eu substituo aqui embaixo por menos, né, ficaria assim, ó, ficaria 2 mais j5, porque menos com menos, aqui do 2, daria mais. Então, temos duas raízes complexas, tá? Com parte real e parte imaginária. Beleza? Falar um pouco sobre a representação geométrica agora de números complexos, que é importante aí de ressaltar para compreender até a questão de conversão, que a gente vai ver posteriormente. No plano complexo, o eixo horizontal ele representa os números reais e o eixo vertical representa os números imaginários. Então, existe a representação retangular, que é z igual a mais jb, sendo que o a está no eixo real, né? Não tem j, então ele é um número real, tem que estar no eixo dos reais. O b multiplica j, então ele é imaginário, tem que ficar no eixo dos imaginários. Tá? Então, b está aqui, por exemplo. O ponto de cruzamento de b com a é onde nós temos o valor de z, tá certo? E z, partindo da origem até esse ponto, ele pode ser representado na forma trigonométrica, da forma polar, tá? Que é um módulo e uma fase, um ângulo. Para a gente chegar na forma polar, que seria isso daqui, módulo e fase, né? Temos que fazer relações aí trigonométricas. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá certo? O triângulo retângulo aplica-se Pitágoras, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é somado do quadrado dos catetos, né? Isolando a hipotenusa, vai ficar a raiz aqui de A ao quadrado mais B ao quadrado. Um fato interessante é que quando a gente está trabalhando em elétrica, o Z ele representa a impedância, né? Então, a impedância ela é dada em ohms, só que ela tem uma parte que é real e uma parte que é imaginária. E nós temos também a fase, né? A fase eu faço arco tangente, ou tangente a menos 1, do que é imaginário, no caso aqui é o B, né, que é imaginário, dividido pelo real, que no caso o real é o A. E chegaríamos em um ângulo. Tendo o ângulo, eu coloco aqui na fase, e tendo o módulo, eu coloco no lugar de módulo de Z1. Beleza? Continuando, temos aqui, como todo conjunto numérico, as operações precisam estar bem definidas. Logo, é possível realizar-se 4 operações básicas dos números complexos, levando em consideração a forma algébrica apresentada. Tá? Para realizarmos a adição e subtração de dois números complexos, Z1 e Z2, faremos a soma ou subtração da parte real, Z1 e Z2, e a soma ou subtração da parte imaginária, respectivamente. Então, eu tenho o Z1 e tenho o Z2. Z1 é A mais JB,
Z2 é C mais JD. Tem os dois números. Se eu for fazer aqui uma soma ou subtração, eu deixo aqui o sinal positivo, a princípio, separando parte real de parte imaginária, e somo ou subtraio real com real e imaginário com imaginário, certo? Aqui eu tenho exemplo, Z1 mais Z2, por exemplo, né? Então, na soma, ó, Z1, 4 mais J5. Z2, 2 mais J10. Pela regrinha, mais aqui separando real de imaginário, eu faço operação real com real e imaginário com imaginário. A operação é soma. Então, 4 mais 2 e 5 mais 10. Né? 4 mais 2, 6. 5 mais 10, 15. Então, 6 mais J, 15. Esse é o valor da soma. Agora, subtração, né? Z1 menos Z2, o que eu faço? Z1 e Z2 já tenho definido. Né? Eu pego parte real e subtraio de real e parte imaginária e subtraio de imaginário. Então, 4 menos 2 na real e 5 menos 10 na imaginária. Ok? 4 menos 2 está fácil, dá 2. 5 menos 10 dá menos 5. Tá? Menos 5. Daí menos com mais dá menos. Então fica 2 menos J5. Beleza? Então soma e subtração é isso, forma retangular. Agora nós temos também a possibilidade de multiplicação. Né? Então para realizar a multiplicação de números complexos, Z1 e Z2, é feita aí a multiplicação dos módulos de Z1 e Z2 e a soma das fases. Então aqui, por exemplo, eu tenho Z1, que é módulo de A, fase B, Z2, módulo de C, fase D. Né? Se eu for multiplicar, eu tenho módulo de A vezes C, que são o produto dos módulos, e fase B mais D, que são os ângulos. Num exemplo numérico, nós temos aqui 10 com fase 30, multiplicando com 5 na fase 45. Tá? Então, 10 vezes 5 dá 50. 30 mais 45, 75. Tá? Então, nós temos aqui produto realizado em polar. Produto ou multiplicação. Certo? Legal. Agora, temos a possibilidade de dividir. Né? Então, para realizarmos a divisão de números complexos, Z1 e Z2, é feita a divisão dos módulos de Z1 por Z2 e a subtração das fases. Então, eu tenho aqui Z1 e Z2 definidos. Se eu for dividir, eu faço o quê? Divido o módulo de Z1, que é A, pelo módulo de Z2, que é C. E subtraio a fase de Z1, que é B, com a fase de Z2, que é D. Tá? Então, teríamos isso. Numericamente falando, temos 10 com fase 30 e temos 5 com fase 45. 10 dividido por 5, 2. 30 menos 45, menos 15. Tá? Então, a divisão desses dois números, né, imaginários, números complexos, melhor dizendo, gera 2 com fase menos 15. Beleza, turma? Então, a aula de hoje de revisão de números complexos, primeira parte é isso. Espero que tenha ficado claro aí para todos, né, o que foi passado na aula de hoje. Revisando, né, alguns conceitos que vocês já viram, provavelmente aí nos semestres anteriores. Mas, caso surjam dúvidas, perguntas com relação a esse conteúdo, eu fico, obviamente, disponível no horário da aula no Microsoft Teams. Podem mandar imagem, print da tela, às vezes. Ah, professor, teve uma passagem lá num determinado slide que eu não entendi. Tira o print e manda no Teams, né? Que daí a gente comenta um pouco sobre aquele slide, eu explico. E procuro deixar o mais claro possível para que todos consigam compreender aí o que está sendo
passado que está sendo revisado nesse momento, né? Não tem nenhum conteúdo novo, tudo que vocês já estudaram anteriormente. Tá certo? Grato a todos pela atenção, bons estudos e até a próxima.